as nossas Bíblias lá no livro de Judas, no versículo 11, amém? Nós vamos ler rapidamente aqui, vamos ler aqui Judas capítulo 1, né? Só tem um capítulo, né? Versículo 11, para nós darmos prosseguimento, amém? De onde nós paramos. Diz assim, Judas, versículo 11: Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição, outras versões falam rebelião de Coré. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te glorificamos por causa da sua palavra. Que não seja, Senhor, somente eu, homem pecador, mas o teu Espírito Santo a falar conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, na nossa escola dominical, como todos já sabem, nós separamos esse tema, e no domingo passado, né, nós não abordamos esse tema na escola bíblica dominical, e eu abordei esse tema no culto passado. Então você que ainda não assistiu essa pregação está lá no Instagram, no Face, você pode acompanhar a pregação do domingo passado. E na pregação do domingo passado, nós falamos sobre o caminho de Caim, que está aqui em Judas, onde nós lemos, o caminho de Caim, e falamos do erro de Balaão, ou do engano, ou o engano do prêmio de Balaão. Então falamos de 2 episódios, o pecado de Caim e o erro de Balaão, e nos restou um último episódio, que é a revolta de Coré. Então disse no domingo passado que nesse domingo nós continuaríamos nesse tema que surgiu na escola dominical há umas 3 semanas atrás, por aí. Então hoje vamos tratar da revolta de Coré, e esse texto, agora nós vamos abrir as nossas Bíblias lá em Números capítulo 16, Números capítulo 16, amém? Nós não vamos ler todo o capítulo 16 porque é longo, né? Vamos ler alguns versículos para nós entendermos aqui o contexto, sem precisarmos ler todo o capítulo. Depois você pode ler todo o capítulo na sua casa, amém? Então, livro de Números, capítulo 16, amém? Diz assim: Coré, filho de Gizar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben, encheram-se de presunção. Amém? Volta lá no versículo 1. Ok, versículo 2. O 2 agora. Amém. E diz assim, versículo 2: E se insurgiram contra Moisés, juntamente com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, respeitados nas solenidades, homens de posição. Ajuntaram-se contra Moisés e contra Arão, e lhe disseram: Basta, toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Quando Moisés ouviu isto, caiu sobre o seu rosto. Agora vamos para o versículo 19. Versículo 19. Quando Coré ajuntou contra eles toda a congregação, à entrada da tenda da congregação, a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Versículo 31. Vamos para o versículo 31. E diz assim: Acabando ele de falar todas estas palavras, o solo se fendeu sobre os pés deles, e a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, bem como todos os homens de Coré e todos os seus bens. Eles e tudo que lhes pertencia desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu, e desapareceram do meio da congregação.
Ouvindo o seu clamor, fugiram todos os filhos de Israel que estavam ao redor deles, gritando: que a terra não nos trague também. Então saiu o fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Amém? Então, esse episódio é um episódio conhecido na Bíblia, né? Conhecido por alguns, conhecido como a revolta de Abirão, ou melhor, revolta de Coré, porque na verdade tinham mais dois, Datã e Abirão e outros. E o que aconteceu aqui? Vejam que em Judas nós lemos o quê? Que alguns, vejam, no livro de Judas, então estamos falando da igreja primitiva, estamos falando da igreja do primeiro século. Então, na igreja primitiva, na igreja do primeiro século, o que estava acontecendo? Alguns membros daquela igreja, alguns estavam andando no caminho de Caim, que nós falamos no domingo passado. Outros estavam, eram falsos profetas, falsos pregadores, e estavam incorrendo no erro de Balaão, do profeta Balaão. E ainda naquela igreja primitiva do primeiro século, havia ali irmãos que estavam seguindo também o caminho de Coré. Homens e mulheres que participavam lá na igreja há quase 2000 anos atrás, faziam rebeliões, revoltas e resistências passivas dentro da igreja. E interessante é que Judas fala isso, e fala isso para a igreja, e cita um fato que havia acontecido há mais de 1000 anos atrás. E por que essas coisas acontecem? Porque o diabo, ele trabalha para dividir, ele trabalha para destruir desde o início. É a antiga serpente, a velha serpente. Aquela que estava lá no Éden continua a percorrer a terra, não numa serpente, mas espiritualmente falando. E o que acontece aqui? Nesse momento que nós lemos na Bíblia, a autoridade e a liderança de Moisés foi questionada. Agora vocês imaginem o sofrimento de Moisés. Moisés estava com a sua vida muito bem, obrigado. Ele estava lá com a sua família, com a sua esposa, seu filho, estava lá a sua vidinha tranquila, o seu sogro Jetro era um sacerdote, era um grande empresário, um homem sucedido, estava lá nas terras de Midian. Olha, Moisés estava feliz. E o que faz Deus? Faz Moisés voltar para o Egito, faz Moisés retornar para o Egito para se expor, para correr um grande risco de morte e para tirar do Egito um povo rebelde. Mas Moisés cumpriu a missão de Deus, voltou para o Egito, se expôs, e diz a Bíblia que saíram do Egito 600.000 homens, somente homens. Ou seja, se nós multiplicarmos por 4, é um número bem razoável, contando as esposas, as crianças, e as pessoas tinham muitos filhos naquela época. Então, eram mais de 2 milhões de pessoas. Imaginem 2 milhões de pessoas caminhando no deserto. Vamos fazer uma continha aqui. A lotação do Maracanã. Alguém aqui já viu o jogo do Vasco com coisa ruim? Não, deixa para lá, não posso falar de futebol. O jogo do Vasco, vamos falar do Fluminense, em homenagem ao meu amigo que está aqui. Vasco e Fluminense. Maracanã lotado, 60.000 pessoas. Qual é a lotação do Maracanã? Antigamente eram 100.000 pessoas, hoje mais ou menos 60.000 pessoas, não é isso? Oi? Alguém sabe aí a lotação do Maracanã? Aproximadamente 60.000 pessoas. Vamos colocar, como a torcida do Fluminense é pequena, vamos colocar 50.000 pessoas. O Maracanã quase lotado, 50.000 pessoas. 40.000 do Vasco e 10.000 do Fluminense. Vamos lá. 50.000 pessoas no Maracanã. Agora, imaginem agora essas 50.000 pessoas saindo do Maracanã. Causa engarrafamento, não é assim? Quando a gente vê aquelas imagens das pessoas indo para o trem ou para o metrô, aquela multidão, São 50.000 pessoas. Agora, multiplica
essa multidão por 10, são 500 mil pessoas. Agora multiplica por 40, são 2 milhões de pessoas. Agora imaginem, a porta do Maracanã se abrindo, saem 50 mil pessoas, agora mais 50 mil pessoas, e mais 50 mil, e mais 50 mil, imaginem agora 40 Maracanãs, aproximadamente 40 Maracanãs lotados, cada Maracanã com 50 mil pessoas, são 2 milhões de pessoas. Agora imaginem que o Maracanã, aquela região, Tijuca, imaginem agora um grande engarrafamento, muita gente pela rua. Quando se coloca 1 milhão de pessoas na Presidente Vargas, a Presidente Vargas aqui no Rio, fica lotada da Catedral até o prédio dos Correios. 1 milhão de pessoas, ocupando as 4 pistas. Agora pensem o que são 2 milhões de pessoas. É muita gente. Avenida Paulista em São Paulo, 1 milhão de pessoas, não comporta, é gente saindo pelo ladrão. Agora Moisés teve que conduzir 2 milhões de pessoas pelo deserto, aproximadamente. E não tinha remédio para dor de barriga, não tinha remédio para dor de cabeça, não tinha remédio para febre, não tinha padaria no caminho, não tinha supermercado, não tinha onde comprar água, não tinha onde comprar comida. Imagine Moisés agora sendo responsável por 2 milhões de pessoas. Imaginem a pressão psicológica sobre a vida de Moisés. E quando faltava água, o pessoal falava: Moisés, você nos trouxe até aqui para nós morrermos? Moisés, estamos morrendo de sede. E agora, da onde tirar água para 2 milhões de pessoas? E agora? E agora o povo está com fome, de onde tirar comida para 2 milhões de pessoas? Se nós entrarmos no fato para analisar, veremos que somente Deus pode conduzir 2 milhões de pessoas pelo deserto. Isso é algo impossível ao ser humano, não tem como conduzir 2 milhões de pessoas pelo deserto e não faltar água, não faltar comida, não faltar vestes, não tem como. Só o Senhor dos Senhores pode fazer isso. Mas essa responsabilidade estava com o pobre do Moisés. E o Moisés fez o melhor que ele podia. Ele conduziu aquele povo, ele sofreu, ele abandonou a sua zona de conforto, ele teve que anular a sua própria vida. Mas Moisés sofreu e ele cumpriu o ministério, Deus mandava e ele conduzia. E Deus operou grandes milagres através da vida de Moisés. Nós sabemos, o Mar Vermelho se abre e tantos outros milagres. E aquele povo reclamando, e aquele povo murmurando, e Moisés clamando a Deus, e Deus enviando o maná dos céus. E o povo reclamou e falou: olha, estamos enjoados de pão, não queremos mais comer o maná, queremos comer carne. Lá no Egito tinha carne. E aí Deus envia as cordonizes e o povo se farta de comer carne. Há uma tempestade de cordonizes sobre o arraial e o povo come. E diz a Bíblia que a boca deles ainda estavam com carne e eles começam a reclamar mais uma vez. E Moisés tem uma vida difícil, Moisés tem uma vida estressante, mas em um dado momento, alguém diz assim: por que Moisés é o nosso líder? Por que tem que ser Moisés? Moisés, acaso, é melhor do que nós? Por que nós precisamos ouvir Moisés? Moisés é tão pecador quanto nós. Ele é tão santo quanto qualquer um de nós. E é exatamente o que diz o versículo 2, lá em Números 16, versículo 2. Explica isso. Versículo 3, primeiro. Diz assim: e se congregaram contra Moisés e contra Arão. Arão era o braço direito de Moisés. E lhes disseram: basta-vos, pois que toda a congregação é santa. Todos são santos. Todos são santos. Coré disse assim: todos são santos. Moisés não é melhor do que ninguém.
Moisés é como qualquer um de nós. Toda a congregação é santa, todos são santos e o Senhor está no meio de nós. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? O que eles estavam dizendo era o seguinte: Moisés é como nós. Por que Moisés deve ser o nosso líder? Por que Moisés e Arão são nossa liderança? Por quê? Então havia ali uma tentativa de desconstituir a liderança de Moisés. Havia ali uma rebelião contra a autoridade daquele que Deus havia levantado para libertar o povo de Israel. E Moisés era pecador? Sim. Moisés cometia erros? Sim. Moisés vacilava? Sim. Moisés poderia praticar injustiças? Sim. Mas ele era um homem levantado por Deus para fazer aquilo. Então, naquela obra, naquela missão, ele era a melhor pessoa, com todos os defeitos dele. Assim como você que me ouve, com todos os defeitos que você tem, com todos os defeitos que eu tenho, Deus levantou a mim e levantou a você para cada um executar o seu ministério na função e segundo a vontade de Deus. A Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo e que todos somos importantes, cada um com o seu papel, cada um com o seu ministério, cada um com o seu dom, todos devem ser respeitados. E lideranças não podem ser desconstituídas. Então eles disseram: olha, nós somos iguais a Moisés. Por que Moisés? Por que Moisés? Mas vejam que foi um levante pesado contra Moisés, porque quem se rebelou? Vejam o que diz o versículo 2. Versículo 2, que nós lemos antes. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens, filhos de Israel. Mas não eram homens comuns. Quem eram esses homens? Príncipes da congregação. Eles eram o quê? Lideranças. Então se levantaram contra Moisés Coré, mas não somente Coré. Se levantaram príncipes de Israel. Se levantaram lideranças em Israel. E diz a Bíblia que eram chamados à assembleia e eram homens de posição. Então o que Moisés estava enfrentando era o seguinte: a sua liderança estava sendo questionada, a sua liderança estava sendo colocada em xeque. E quem estava questionando a liderança de Moisés eram homens que também possuíam liderança. Eram príncipes, eram homens que estavam à frente do povo de Israel. Mas esses homens estavam à frente do povo de Israel porque Deus havia permitido, porque Moisés havia levantado. E agora, esses príncipes, esses 250 falaram: pode ser qualquer um de nós. Qualquer um de nós aqui, qualquer um desses 250 pode governar sobre nós. Somos também príncipes, todos podemos fazer isso. Mas a questão é que há chamados e ministérios diferentes. E a questão é que Deus escolhe homens e mulheres, sabendo de seus defeitos, de seus pecados, de suas falhas, de suas limitações, mas mesmo assim Deus escolhe, porque o critério não é meu nem seu, o critério é de Deus. Moisés, sabe o que Moisés falou? Eu não posso fazer isso. Quando Deus chama Moisés, Moisés apresenta um monte de desculpas para Deus, porque Moisés não se sentia capacitado, mas quem capacita é Deus, quem escolhe é Deus, quem opera tudo em todos é o Espírito Santo. Então o que faz Moisés? Moisés diz: Senhor, eu sou gago, Senhor, eu sou pesado no falar. Moisés não gostava de falar em público. E Deus falou para ele: ok, Moisés, então você vai com Arão. E você fala para Arão e Arão vai falar para o povo. Então ele tinha uma deficiência na fala.
O que Deus faz, levanta Arão para suprir a deficiência de Moisés. Assim como eu e você, eu tenho muitas deficiências como homem, mas as minhas deficiências, elas precisam ser supridas por cada um de vocês. As minhas deficiências, assim como Moisés possuía deficiências, e uma dessas deficiências foi suprida por Arão, é preciso que tenhamos aqui 1, 2, 3, 10, 50 Arões, homens e mulheres que se dispõem a suprir deficiências dos outros e não apontar deficiências. Porque apontar deficiências é algo muito fácil. Eu mesmo, se me olhar no espelho, vou encontrar várias deficiências. Eu posso apontar deficiências em você, não estou conseguindo ler, deficiências em você. Você pode apontar deficiências em mim, e isso é muito fácil. O que é difícil é você falar para mim, pastor, conta comigo, que eu vou ser contigo, e eu vou te ajudar na sua deficiência, eu vou te ajudar na sua fraqueza, naquilo que o Senhor não sabe fazer, eu vou fazer pelo Senhor, porque nós somos um só povo, nós caminhamos juntos, unidos, nós seremos mais fortes. A crítica, ela faz parte do processo humano, mas ela deve vir juntamente com a crítica, deve vir a palavra de fortaleza, deve vir o espírito de servir, deve vir a disposição de dar os braços, de dar as mãos e corroborar para a execução da obra de Deus na terra. É fácil apontar, mas é difícil dizer, estou contigo, conta comigo, e é muito mais difícil fazer o que se fala, porque dizer conta comigo é uma coisa, mas estar do lado quando as coisas estão difíceis, suportar um ao outro, isso é algo pesado. Mas Judas disse que muitos na igreja primitiva foram pelo caminho de Coré, muitos se insurgiram, muitos promoviam rebeliões na casa do Senhor. E qual foi o resultado disso? Dessa rebelião? Nós lemos. Mas antes de nós falarmos do resultado dessa rebelião, nós precisamos entender que jamais pode existir em nós, e o que eu vou falar é algo pesado, mas é algo real. Nós precisamos tomar muito cuidado para que não venhamos a sofrer da síndrome de Lúcifer. Existe uma síndrome chamada síndrome de Lúcifer. E a síndrome de Lúcifer está lá no livro de Isaías, capítulo 14. Certo dia, Lúcifer, eu não sei se lá tinha espelho, lá não deve ter, mas Lúcifer na glória, ele olhou para si e disse assim, eu sou o cara. É mais ou menos o que alguns pregadores fazem, eu sou o cara, eu sou o melhor pregador. É a mesma coisa que o músico faz, eu sou o cara, eu sou o melhor baixista, tecladista, guitarrista, sei lá. É a mesma coisa que aquele que canta diz, eu sou o cara, porque eu canto muito bem. E outro diz, eu sou o cara porque eu dou o melhor estudo. Eu sou o cara porque eu sou o melhor líder. Eu sou o cara por isso e por aquilo. E muitos homens se sentem capazes e absolutos. E quando o ser humano se sente absoluto, ele não precisa mais de Deus. E quando ele se sente absoluto, e a vaidade o domina, a soberba o domina, a Bíblia diz que a soberba precede a queda. E quanto eu preciso ouvir isso? O quanto isso serve para mim, para que eu não permita que a soberba me controle?
O quanto nós precisamos ouvir isso para que o sucesso não venha nos cegar. O quanto nós precisamos aprender com isso para que antes de apontar, nós possamos falar: estou contigo e vou te ajudar na tua fraqueza. O que fez Lúcifer? Lúcifer era um ser de muita glória. O diabo não pode mais ser chamado de Lúcifer. Ele foi Lúcifer. Hoje ele é o diabo, Satanás, o enganador, rabudo, seja o que você quiser chamar, cramulhão, pode chamar ele do que quiser. Mas ele, rabo de seta, chifrudo, pode botar o apelido que você quiser nele. Mas ele se chamava Lúcifer. E ele era belo. Grande era o seu esplendor. Um ser criado por Deus, mas com muita glória, muita beleza, admirável. Não era o maior do céu abaixo de Deus, mas ainda assim era admirável. E não sabemos se lá tinha um espelho, mas em algum momento ele olha para si e se admira, e contemplando a sua glória, ele disse assim: eu posso mandar nisso aqui. Eu sou o cara, eu sou o mais belo, o mais formoso, eu posso. E ele disse assim, o livro de Isaías capítulo 14, versículo 13, nos traz esse pensamento que Lúcifer teve, esse sentimento que ele teve, que pode ser chamada de síndrome de Lúcifer. E no capítulo 14, versículo 13, ele diz assim: e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Versículo 14: subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer disse isso. Vou me elevar. Lúcifer disse isso: eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Versículo 3, ele disse: vou levantar o meu trono. Ele tinha um trono, ele tinha uma posição, um trono entre aspas, simbolicamente. Lúcifer, ele tinha uma posição de poder, de autoridade, de glória, de esplendor, de beleza, mas ele disse: não, eu preciso subir, eu preciso estar acima. Eu acho que ele pensou que poderia fazer uma rebelião no céu, e ele fez. E o versículo 14, vamos repetir, está aqui, o 14: subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Quem pode ser semelhante ao Altíssimo Deus? Síndrome de Lúcifer. Quero ser igual a Deus. Você pode ser muito bom, e seja mesmo muito bom, seja mesmo melhor naquilo que você faz. Adore a Deus com o seu dom. Se o seu dom é pregar, se o seu dom é cantar, se o seu dom é tocar, se o seu dom é servir, não importa. Use da melhor forma o seu dom, seja o melhor naquilo que você faz. Mas lembre-se de uma coisa: a glória é de Deus, não é sua, porque você é servo, e servo foi chamado para servir e não para ser servido. Lembre-se que você foi chamado por Deus, e diz a Bíblia assim: e vos chamarão de reparadores de brechas. Sabem o que é um reparador de brecha? Na antiguidade existiam as cidades fortificadas, como Jericó era uma cidade, Jerusalém era uma cidade. Só que os ataques vinham contra essas cidades, e muitas vezes o muro rachava. Muitas vezes, com o próprio processo de erosão ao longo dos anos, se abria uma brecha no muro. E aí o que acontecia? Quando o inimigo atacava, ele ia direto na brecha, porque ele sabia que o ponto vulnerável
eram as brechas, e o inimigo atacava a brecha e tentava atravessar a brecha. Por isso tem aquele chavão no meio evangélico que diz: olha, vigia, não dá brecha para o diabo. E os inimigos atacavam nas brechas, porque eles sabiam que a brecha era o ponto vulnerável e que eles poderiam atravessar e, entrando na cidade, poderiam tomar a cidade. Mas aí a Bíblia diz assim: e vos chamarão reparadores de brechas. Então, crente de verdade é aquele que, quando vê uma brecha, ele tampa a brecha, ele reconstrói, ele restaura. Ele não aponta a brecha. Não adianta falar assim: viu lá a brecha do muro? Viu lá o que o irmão fez? Viu lá o que a irmã está fazendo? Está vendo lá? Tem uma brecha lá. E aí? O que adianta você falar da fragilidade? O que adianta nós falarmos da fragilidade se nós fomos chamados para sermos reparadores de brecha? O Senhor colocou na tua mão uma argamassa, colocou na outra mão uma ferramenta, vai lá e repara a brecha, vai lá, reconstrói, tira a fragilidade, fortifica o teu irmão, fortifica a tua igreja, fortifica vidas, fortifica pessoas, porque falar de brechas de nada adianta. Mas a síndrome de Lúcifer, quando domina um coração, faz com que esse coração dominado pense que o lugar do outro é o lugar dele. Quando na verdade nenhum lugar é de ninguém. É Deus que exalta o homem, é Deus que coloca o homem no lugar onde ele está, é Deus que exalta e é Deus que abate. Então, quando nós queremos uma posição no reino espiritual ou uma posição nessa terra, nós precisamos pedir a Deus, porque é Ele que nos exalta, é Ele que nos coloca no lugar. Nós não precisamos derrubar ninguém, nós não precisamos lutar contra ninguém, é Deus que nos constitui, é Deus que nos coloca. Devemos ter muito cuidado com a síndrome de Lúcifer, porque ela manipula as mentes, ela destrói. E a síndrome de Lúcifer operou lá contra a liderança de Moisés. Era o mesmo diabo que atacou a igreja do primeiro século, que Judas falou: olha, esses homens estão andando no caminho de Caim, esses homens estão incorrendo no erro de Balaão, esses homens estão participando da revolta de Coré. O mesmo diabo que atuou na igreja primitiva, ele atuou contra a liderança de Moisés e atua nos dias de hoje. E nós precisamos, a igreja de Cristo precisa ter uma liderança saudável, uma liderança que soma. E diz a Bíblia que nós devemos servir uns aos outros e que cada um considere o outro superior a si mesmo. Está na Bíblia. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Diz a Bíblia que eu diminua para que o Senhor cresça em mim. João Batista falou isso, que eu diminua, que eu diminua, que eu diminua para que Ele cresça em mim. Lê do engano de Lúcifer. Ele não conseguiu colocar o seu trono diante do trono do Altíssimo. Coré, Datã e Abirão não conseguiram se estabelecer como líderes, juntamente com os 250 príncipes. Não conseguiram desconstituir a autoridade de Moisés, porque, repito, Moisés era um homem pecador, cheio de falhas. A sua liderança tinha problemas. Como há problemas em qualquer igreja. Se você descobrir uma igreja que não tem problema, não vá para lá, porque senão ela vai passar a ter problemas. Porque você vai levar o problema para lá, porque todos nós temos pecados, todos somos pecadores. Inclusive eu, o maior, que sou pregador da palavra, manejo a palavra, manejo a espada e ela se volta contra mim. Então, não há lugares perfeitos, não há pastores perfeitos, não há ministério de louvor perfeito, não há obreiros perfeitos, somos imperfeitos, mas diz a Bíblia que o amor é o vínculo da perfeição. Quando nós amamos, o amor nos aperfeiçoa. Quando nós damos lugar ao amor de Deus em nossos corações e exercemos a misericórdia,
e nos colocamos para servir. Apesar das imperfeições, as coisas se ajustam. Somos servos, chamados para servir a outros servos. E no livro de Números, capítulo 16, onde nós terminamos, versículo 31, nós vamos ver como termina uma rebelião, como termina a arrogância, como termina a soberba, quando termina uma revolta, quando as pessoas dão lugar à síndrome de Lúcifer. E diz assim um texto: e aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra que estava debaixo dele se fendeu, e a terra abriu a sua boca e o estragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré e a todos os seus bens. E eles e tudo que era seu desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. E talvez alguém diga assim: mas Deus não faz isso hoje. Raramente, mas ainda faz. E eu já vi fazer. Não vi o chão abrir não. Mas eu me lembro um dia em que um homem entrou na igreja e disse para mim que ia quebrar a igreja toda. E disse para mim que ia dar um soco na minha cara. Graças a Deus que ele não deu, porque se ele tivesse dado, tinha me destruído. E ele foi, ele era mais alto do que eu, que não é difícil, era forte, e olhou para mim assim, levantou a mão assim, colocou pertinho do meu rosto, e eu, abusado do jeito que sou, eu falei para ele: pode dar um soco, estou esperando. Não sei de onde saiu aquela coragem. Acho que hoje eu não teria essa coragem não, acho que eu ia dar uma cadeirada de ferro nele. Mas aí eu falei, acho que eu tinha mais fé. Eu falei para ele: pode dar o soco que eu estou esperando. E ele ficou assim, ó. Acho que o anjo segurou a mão dele. Ele ficou tremendo e não deu soco. E daqui a pouco Deus enviou um anjo poderoso. Quando eu olhei para o lado assim, entrou um cara na igreja, bem forte. Falou: calma aí pastor, dá licença. E buf, deu um soco na cara dele. E aí o cara desmontou lá dentro da igreja, foi uma confusão. E ele falou que ia quebrar a igreja, ia jogar as cadeiras, confusão enorme. E eu lamento, porque dias depois, alguns meses, eu estava indo para a igreja, já tínhamos saído dessa loja, porque tínhamos construído uma igreja. E quando eu passei na frente da igreja, estava ele morto, e o seu sangue estava lá escorrendo, e tinha um cão, um cachorro lambendo o seu sangue. E quantas oportunidades aquele homem teve de sair daquela vida, mas ele perdeu as oportunidades. Então a Bíblia diz, e não há nenhuma ameaça aqui, mas a Bíblia diz que Deus é amor, mas ele também é fogo consumidor. É muito difícil Deus ser fogo consumidor, é muito difícil, porque ele é tardio em irar-se, mas às vezes ele é fogo consumidor. E a Bíblia diz: agindo Deus, quem impedirá? Por isso disse hoje na escola dominical que nós não devemos temer o homem que pode matar o corpo, mas não tem o que fazer com a alma. Devemos temer a Deus, que tem poder para matar o corpo e lançar a alma no inferno. Às vezes, não acontecem coisas trágicas como essa que eu citei, mas há crentes que estão na igreja há muitos anos e dizem assim: pastor, mas eu não sei porque minha vida não vai para frente, eu não sei porque eu não prospero, eu não sei porque eu vejo as coisas darem certo na vida de outros e na minha não. E fica aqui o alerta: não no erro do profeta Balaão, não ande no caminho de Caim, o caminho da inveja, o caminho de dar o que sobra para Deus. Não ande também, em nome de Jesus, no caminho de Coré. Andemos no caminho da restauração, no caminho do amor, no caminho da compaixão, que cada um possa dar a mão ao outro, ao braço e falar: estou aqui para te servir. E estamos todos aqui para servir a Jesus, aquele que vive e reina
para todo sempre. A Ele seja a glória da igreja. Ele sim deve ser adorado e louvado. Nós somos o pó da terra. Que lembre-se o Senhor, que somos apenas pó, que somos como um vapor que passa. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, a começar por mim, nesta noite e sempre, em nome de Jesus. Como eu disse hoje na escola dominical, né, nós estávamos falando sobre a igreja de Éfeso, né, e quando Jesus fala para aquela igreja, ele diz assim: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E ele falou isso porque isso quer dizer que nem todos que estão na igreja têm ouvidos para ouvir. Nem todos da igreja de Éfeso tinham ouvidos para ouvir. Mas que nesta igreja, em nome de Jesus, todos tenham ouvidos espirituais para ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja, porque o que o Espírito Santo diz à igreja leva a igreja ao sucesso, a ganhar almas, a evangelizar, a fazer missões, a se estabelecer, faz com que a igreja seja uma bênção onde ela está. E ouvindo o que o Espírito Santo diz à igreja, você será uma bênção. Como disse Deus a Abraão, se tu uma bênção, seja você abençoado, seja você, a tua esposa, o seu marido, os seus filhos, a sua descendência, a sua casa, os seus negócios, sejam todos abençoados, em nome de Jesus. Ouçam o que o Espírito Santo diz à igreja, que todos sejam abençoados, em nome de Jesus. Você que nos acompanha pelo Facebook, você e sua casa sejam abençoados pelo Instagram, você e sua família, sua casa sejam abençoados, seus negócios sejam abençoados, em nome de Jesus. Que o Deus da provisão abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um glória a Deus? Amém? A igreja presente e a igreja que está online, eu não vou ouvir, mas vamos aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Glórias a Deus. Amém? Glórias a Jesus.